Eu não tenho nenhum controle sobre as coisas lá fora. Mas eu tenho 100% de controle de como eu me sinto em relação a tudo que está acontecendo lá fora. E isso me coloca 100% no controle da minha vida. O ponto principal, qual pilar da tua vida está com problema? O dinheiro? O relacionamento? A saúde? A família? Qual deles? Ah, o dinheiro. Então você tem crenças. Ah, é o relacionamento? Então você tem crenças. É crenças, é crenças. É o poder que você deu para o outro. Então o primeiro passo é identificar que se existe algum problema na minha vida, seja qual for, o diagnóstico é: você sofre de uma doença chamada crença. E acabou. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela We Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, pois hoje temos a honra de receber aqui para um bate-papo, acho que engrandecedor, né? Cheio de aprendizado, a nossa querida Elaine Ourives. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada muito pelo obrigada, convite. Elaine. Eu vou te apresentar aqui, né? Dispensa comentários, mas a Elaine é escritora best-seller, mentora de milhões de pessoas, cientista da física quântica aplicada e criadora do método Holococriação. Com uma trajetória marcada por autotransformação e superação, ela se tornou uma das vozes mais influentes no universo do autoconhecimento, expansão da consciência e cocriação da realidade. Elaine, quantos anos já dentro desse universo? Eu imagino que como especialista são mais ou menos 15, 16 anos. Mas eu estudando realmente o poder da mente desde meus 16 anos de idade. Quando foi a primeira vez que você cocriou, que você viu que você estava cocriando e nem sabia como, nem sabia por quê? Como que foi essa experiência? Eu já contei algumas vezes, é bem engraçado, né? Muito engraçada essa pergunta, por sinal, nunca ninguém me fez. Parabéns, né? Muito obrigada. Da primeira vez, porque eu vou contar não minha primeira cocriação, quando eu já era mestra da cocriação, né? Mas lá na minha adolescência, quando eu entendi que as coisas funcionavam. E é muito engraçada essa história. Eu era a mais feia das minhas amigas lindas, modelos maravilhosas, né? Literalmente. Não, mas eu era. Eu era, assim, minhas amigas lindas, realmente muito lindas. E realmente eram muito lindas. E eu era o patinho feio, né? De fato, o patinho feio perto das minhas amigas belíssimas. Porém, quando saíamos juntas, eu arrasava e elas não arrasavam. E eu, de fato, não entendia por quê. E depois eu fui compreender quando eu encontrei, então eu estou falando antes dos meus 16 anos de idade, quando eu encontrei um livro sobre o poder da mente. E aí eu entendi que, de fato, eu já aplicava isso sem saber que isso existia, porque eu intencionava com muita clareza estar linda, me sentir linda, ser alvo de olhares, ser desejada, me sentir atraente, uma vez que sim, eu era o patinho feio perto das minhas amigas belíssimas. E quando saíamos, todos os olhos, né, da onde estávamos, eram voltados para mim. E eu não entendi o porquê daquilo, né? E depois eu fui compreender que, de fato, é como você se sente e o campo que você vai gerar ao teu redor. E isso não é sobre beleza, isso é sobre frequência. Mas, logicamente, que naquele momento eu não entendia. Não tinha entendimento daquilo que estava acontecendo, aquele fenômeno, né? E aí, muito tempo depois, eu fui compreender. Tanto que algumas vezes eu comento sobre isso lá da minha adolescência, que eram os primeiros vestígios da vibração, da frequência, mas que eu sequer sabia que esse era o nome dado, né? Ao campo ao nosso redor, que de fato isso mostra porque muitas mulheres acima do peso, que não têm uma beleza extraordinária, elas arrasam, elas estão muito bem casadas, muito bem sucedidas, elas são lindas com as suas famílias maravilhosas, porque não é sobre quem você é sobre como você se sente. Ao mesmo tempo, modelos internacionais, mulheres belíssimas, vivendo uma vida completamente fracassada, falida, desestruturadas, se sentindo e se achando horrorosas, feias. Então, de novo, não é sobre a beleza que você tem, é sobre como você se sente. Por quê? Porque as pessoas não vão te ver de acordo com quem você é, e sim como você se sente.
É a tal da vibração que a gente, né, que você fala tanto. E para você, qual que é o erro mais comum que as pessoas têm na hora de cocriar? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se está certa, que é a questão da ansiedade, né? Do desespero, aquela coisa do eu preciso. Mas qual que é o erro que as pessoas, elas mais cometem? Eu vou falar sobre o erro que você comentou, que você falou, que sim, é um grande erro, né? O que você colocou como aquilo que você acha. E sim, você está coberta de razão. A ansiedade é um dos principais. Mas ok, falar, que legal, ela veio falar o que todo mundo já sabe. Então, vamos lá, Elaine vai dar uma explicação científica para isso, que eu acho que é o mais importante. Por que a ansiedade? Porque a ansiedade, ela provoca o efeito Zenão quântico. O que é o efeito Zenão? A partir do momento que você deseja, intenciona algo, que você quer alguma coisa, né? Você colapsa aquela realidade com uma intenção clara, né? Com o que chamamos de fé. Então, na física quântica, nós vamos chamar de certeza, de que aquilo que você quer. Se eu quero isso, e é isso que eu desejo, então eu coloquei uma intenção positiva. Se estivéssemos falando dentro de um cunho religioso, nós falaríamos que coloca lá a tua fé e não duvida, porque você vai conseguir aquilo. Então, o que é o duvidar? É a ansiedade. A ansiedade é você colocar uma frequência contrária do que aquela que você colocou para criar. Para criar o teu desejo, para conseguir materializar, manifestar aquilo que você quer, você colocou a fé, você colocou a certeza, o desejo claro. E quando veio a ansiedade porta a falta. A ansiedade porta a escassez. A ansiedade por si só, ela já porta a frequência contrária. A falta, a escassez, a dúvida, a incerteza. Porque se eu tenho certeza daquilo, eu estou vivendo aquilo, eu vou duvidar? Eu vou estar ansioso? Não. Então, quando vem a ansiedade, ela carrega a incerteza. A incerteza é o contrário da fé, é o contrário da convicção, é o contrário da abundância, é o contrário de que você realmente quer aquilo. Então, quando você coloca a dúvida, você descolapsou. E é por isso que ela não consegue. Porque aquilo que você deseja, naquele momento você envia uma nova ordem. E essa nova ordem não é mais eu quero e eu tenho fé e certeza que isso já é real. Opa, eu não sei mais se eu quero isso. Então, é como se assim, no momento que você veio com a ansiedade, você você carregou a dúvida. No momento, então, que você colocou a dúvida, vamos simular. Eu fui lá no McDonald's, vamos pegar um exemplo bem fácil. Eu fui no McDonald's, eu pedi, moça, me dá um sorvete, me dá um McLanche. Um McLanche feliz, Big Mac. Ok, ela começou a anotar lá na maquininha registradora. Depois, não, espera um pouquinho, tô em dúvida. Eu acho que eu quero um Macfish. Não, um Mac quarteirão. Não, eu acho que eu vou no... Enquanto eu estou em dúvida, ela está fazendo o quê? Ela está registrando? Não, ela está parada, de braço cruzado na minha frente. Tá bom, decide. O universo está parado, de braços cruzados, aguardando você ter certeza de algo. Como que ela vai trazer a tua dúvida? Eu trago o quê? Peraí, moça, eu te trago o Big Mac ou o quarteirão ou o bacon? Eu tô com dúvida ainda. A moça, espera um pouquinho, ela vai ficar te aguardando, ela não pode registrar nada. Então, esse exemplo é muito fácil de entender. Então, a ansiedade porta a dúvida. Enquanto você está em dúvida, o universo está buscando? Não, ele está parado. Ele está congelado, paralisado. E aí, nesse momento em que nada acontece, algo tem que acontecer. No momento em que algo acontece, o que é esse algo? Aquilo que você deseja. Então, no momento em que aquilo que você deseja, vamos imaginar o relacionamento dos sonhos, o emprego, aquele contrato, aquela causa na justiça que você está guardando, ou a bolsa que você deseja, o carro novo, no momento então em que você duvidou do carro novo, o universo faz o quê? Ele está parado, mas algo tem que acontecer. É um paradoxo. Então, enquanto ele está parado, mas algo tem que acontecer na tua vida, porque tua vida vai ficar parada? Sim e não, é um paradoxo. Fica parada para aquilo que você quer, mas algo tem que acontecer, você está vivendo. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a cena da novela da tua vida enquanto você está ansioso e duvidando? A tua frequência vai estar no comando da tua vida. E a tua frequência é qual?
a tua frequência de que nada dá certo com você, nada acontece, o universo realmente não funciona, essas coisas que as pessoas falam é tudo balela, tudo aquilo que você verbalizou e sentiu precisa se materializar. Então, é isso que, na verdade, acaba acontecendo, reforçando que sim, você está certa e que o universo realmente, ele não funciona, mas nada mais é do que as tuas convicções negativas, ansiosas, reprimidas, completamente negativas e opostas, ou seja, você é otimista ou você está sempre ali, né, olhando o lado ruim da vida, e é isso que acaba realmente acontecendo. E essas dúvidas, as quais até você trouxe como exemplo, né? Elas estão permeadas muito dentro de crenças e traumas limitantes, certo? Como que no seu trabalho você consegue abordar isso de uma forma tão... Eu não digo sutil, porque não é tão sutil, né? Mas de uma forma muito assertiva, com algumas técnicas, acredito eu, né? Para que as pessoas consigam realmente olhar para si e ver como realmente eu sou responsável por isso. Como que essas dúvidas, como que você aplica tudo isso? Eu acho que algumas coisas são determinantes inicialmente. Por quê? Porque a pessoa que está vivendo, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, ela sabe que algo não acontece na vida dela, ela sabe que a vida, se ela parou para ouvir o que nós estamos falando, é porque ela tem que melhorar algo, ela tem que ser melhor em algo, ela tem que conseguir algo que ela quer, ela tem sonhos, ela quer materializar. Mas isso não acontece. E ela tá meio que, deixa eu ouvir aqui, porque isso aqui me interessou, né? Porém, por mais que ela queira mudar a vida dela, por mais que ela queira melhorar, porque ela entende que algo ela faz de errado ou não acontece, para o outro acontece, ela não assume a responsabilidade sobre a vida dela. Ela não é uma co-criadora no sentido de que eu sou responsável pela minha vida. Ela ainda está no lugar de... eu sou vítima das circunstâncias. Deus é culpado pela situação que eu estou, meu ex-marido que me abandonou, minha mãe e meu pai que nunca me deram amor, que fizeram isso comigo. Então, ou seja, ela está culpando algo lá fora. Então, primeiro, por isso que eu te falei, eu tenho algumas coisas que vão fazer principalmente o primeiro nível. O primeiro nível é fazer com que ela perceba que ela é responsável e que ninguém lá fora, em absoluto ninguém, tem o poder de afetar a tua vida. E mesmo ouvindo isso, ela vai dizer, mas porque você não passou por isso. Porque você... Isso prova mais ainda o quanto o campo dela é de resistência e de vítima. Quanto mais vítima você é. Então, você que pensou o seguinte, mas... tudo que você pensar depois do mas é tua desculpa. Tudo. Mas você não estava, você não passou por isso, você não ficou... Não existe nada que possa justificar alguém que não seja o dono da sua vida. Mas vamos voltar. O primeiro passo que determina todos os demais, o primeiro passo determina se ela vai ser perdedora, fracassada ou uma vencedora. Uma coisa muito importante que antes de eu dar a resposta, com que a pessoa compreenda, porque isso começa a fazer com que ela entenda o lugar que ela está. O mundo precisa de fracassados. E isso é muito forte. O mundo precisa de fracassados. Você entendeu que não funcionaríamos, o mundo não funcionaria, tampouco esse local aqui funcionaria se não existissem fracassados. E se todos aqui fossem vencedores? E se todos fossem vencedores, todos estivessem vivendo literalmente a vida dos seus sonhos? Existiria as empresas, os negócios? Não existiriam. Sempre lá existe alguém realizando o sonho do outro e não o seu sonho. Então, o mundo precisa de fracassados? Precisa. O mundo não funcionaria. O fracassado, o rótulo, você que vai dar o significado. Você vai dar o significado de quem é o fracassado aqui. Mas o mundo precisa de vencedores. Você quer ser o fracassado ou o vencedor? Não existe nenhum vencedor no mundo que culpa algo, alguma coisa ou alguém pela situação que está. Esse é o primeiro passo. Vencedores não culpam ninguém pela situação que se encontram. Né? Então, o primeiro passo você tem alguém para culpar pela situação que você se encontra? É o teu chefe, a empresa que você trabalha, é tua mãe, teu pai, é o governo, é a política, é a economia, é a pandemia? Quem é o culpado? É o teu tio? É o teu abusador? É a pessoa que te traiu, te enganou, te roubou? Quem é o teu vilão? Quem é o teu ator?
Você tem que primeiro analisar quem é o meu ator. Ah, Elaine, realmente, eu estou culpando meu ex-marido. Eu culpo a minha mãe. Eu culpo o meu chefe. Eu culpo o mercado de trabalho. Esse é o perdedor. Esse é o fracassado. Ele está no nível ainda de fracasso. Então, o primeiro passo que eu preciso é fazer ele compreender que nada fora de mim tem o poder sobre a minha vida. Ah, mas e a pandemia? A pandemia é a pandemia. Eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida como na pandemia, quando pessoas faliram e fecharam seus negócios. Isso quer responder ao quê? Quer responder sobre o negócio que você tem, a oportunidade que você está, ou sobre simplesmente uma mente fraca e uma mente forte? Não é sobre o teu negócio, sobre o teu nicho de mercado, não tem nada sobre isso. É sobre uma mente forte e uma mente fraca. Uma pessoa que tem crenças fortalecedoras e uma pessoa que tem crenças limitantes, ponto e acabou, e não existe discussão. E ponto final. O que eu quero dizer, mas e o presidente da república, a economia? Nada disso tem o poder sobre a tua vida. Nada lá fora tem o poder de afetar a tua realidade. Não é sobre o que está acontecendo lá fora. É sobre quem eu sou e como eu lido com o que está acontecendo lá fora. O que significa, eu sou o dono da minha realidade. Nada e nem ninguém tem o poder de me afetar. Nada e nem ninguém. Então, eu sou responsável, eu consigo mudar e controlar o que está acontecendo lá fora? Não. Mas eu tenho 100% de controle sobre como eu me sinto em relação a tudo o que está acontecendo lá fora. Ponto final. É isso. Eu não tenho controle sobre a pandemia, sobre a economia, sobre o país, sobre a política, sobre nada lá fora. Nada. Eu não tenho nenhum controle sobre as coisas lá fora. Mas eu tenho 100% de controle de como eu me sinto em relação a tudo que está acontecendo lá fora. E isso me coloca 100% no controle da minha vida. Então, de novo, resumindo, o ponto principal é ela entender qual pilar da tua vida está com problema. O dinheiro? O relacionamento? A saúde? A família? Qual deles? O dinheiro. Então, você tem crenças. É o relacionamento? Então, você tem crenças. Não é crenças, é o poder que você deu para o outro. Então, o primeiro passo é identificar que se existe algum problema na minha vida, seja qual for, o diagnóstico você sofre de uma doença chamada crença e acabou. Porque é a tua crença que determina a forma como você vai enxergar o mundo e logo aquilo que você vai criar para a tua vida. Então, quando eu começo a compreender que tudo isso é modificado, transmutado, transformado, alterado, e me coloco de novo no controle da minha vida. Porque a crença é o programa. Nós nascemos, mas como que eu vou viver? Como que eu vou dirigir a vida? Para onde que eu vou agora? O que vai acontecer comigo amanhã? Quem eu vou ser daqui a um ano? É o que a crença determina. E ponto. Se a minha crença diz que mulheres não ganham dinheiro, que dinheiro não cai do céu, que é difícil prosperar, que ricos não vão para o céu, que eu vou me matar de trabalhar para pagar as contas no final do mês, a crença determinou o meu futuro. E nada, não importa que mude o governo, que você mude de estado, de relacionamento, não importa o que você faça, a crença cria o teu futuro e deu. Eu vou dizer ponto final para você taxativa. E não há nenhuma possibilidade de 1 mais 1 ser 5 para qualquer outra pessoa nesse planeta. Então, a crença vai definir o teu futuro. Se eu quero mudar o meu futuro, eu vou mudar o quê? Eu vou mudar a crença. Metaforicamente falando, a crença vai mudar os meus pensamentos, o meu sentimento, o meu comportamento e automaticamente, resumindo metaforicamente, eu mudei a minha frequência. Logo, a minha frequência vibracional criou um novo futuro. Mas qual é o início disso tudo? É o programa. Nós temos um software. Ninguém conseguiria estar nos vendo ou nos assistindo se não tivesse o software instalado, que pudesse transmitir a minha voz ou a nossa imagem. Vamos pegar esse exemplo para a nossa vida. Nenhuma realidade é criada. Qual é o programa que consegue transmitir a minha voz e a minha imagem para que eu possa viver algo nessa vida? É a crença. Então, o sentido da vida é evolução. E a evolução é o quê? Mudar as minhas crenças. Eu nunca vou ficar sem crenças. Eu, na verdade, modifico o meu programa limitante para um programa fortalecedor, tornando a vida que eu quero viver de uma forma positiva e impactante, criando assim uma realidade extraordinária. É a transmutação da crença.
E, Elaine, quando as pessoas elas têm essa consciência e elas fazem esses movimentos de mudança, eu acredito que no decorrer dos dias existam algumas resistências ainda. Uhum. Como que você lida com essas resistências? É aquela coisa do... A gente no tarô tem a carta da roda da fortuna. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Então, tem um dia muito bem, tô, né, vibrando, tô ótima, e no outro dia eu caio. Esse movimento, ele é importante pro processo ou não? Como que funciona? Depende, mas a tua colocação foi perfeita. No tarô tem a roda da fortuna. Na frequência vibracional temos a polaridade contrária, ou seja, sempre é a mesma coisa, né? Isso é muito lindo, os ensinamentos, né? Todos os ensinamentos, estudos, filosofias, religiões, de uma certa forma, elas só mudam de nome. E isso, quando as pessoas entenderem como tudo é realmente muito incrível. Então, é a mesma coisa que você falou da roda da fortuna, transmitindo isso para a polaridade contrária. Tem um dia que eu estou lá vibrando alto e um dia na polaridade contrária. Para muitas pessoas vai existir o dia de que eu hoje não estou bem e para outras pessoas não. Então, qual é o fenômeno? Por que para algumas pessoas não? Vamos dar um exemplo de uma criança, porque vai ser bem legal, só para a gente analisar a mente da criança. A criança, ela tem uma mente onde as resistências dela, a dúvida dela, como ela não tem o programa negativo, vamos imaginar uma criança de 5, 8 aninhos de idade. Ela não tem a dúvida, a incerteza para questionar, para brigar com você, que aquilo que você falou não é assim que funciona, né? Então, a criança, quando você diz qualquer coisa para ela, tipo, faz isso aqui que vai dar certo, na cabecinha dela, a dúvida não existe, né? Aquela palavra, aquele ensinamento é a lei. Então, o que eu quero dizer com isso? O adulto que ele conseguiu compreender sobre a vida, ou ele entende para onde ele está indo, quais são as convicções, ele já foi mudando as crenças dele, o despertar dele já começou, ou seja, quanto menos dúvida ele colocar no processo, quanto menos resistência ele colocar baseado nas suas crenças, mais longe ele vai. Então, por que um dia eu estou bem, no outro eu estou mal? Por que isso ainda acontece? Pela resistência. Olha que interessante. Vamos entender sobre frequência. Qual é a frequência da mudança? É a aceitação. E isso já responde a pergunta. O que significa? Aceitação. A aceitação é totalmente polaridade contrária de resistência. Tudo aquilo que eu aceito, eu só posso mudar na minha vida aquilo que eu aceito. Porque a única frequência que tem energia de movimento para mudar uma realidade é a aceitação. A aceitação tem energia de mudança. Eu só posso mudar na minha vida aquilo que eu aceito. E eu vou explicar, vou dar um exemplo. Então, primeiro eu vou contextualizar. Se ou eu aceito ou eu resisto. E aquilo que eu resisto persiste acontecendo ad infinito na minha vida. Porque eu continuo batendo literalmente a cabeça na minha parede sem ter tido a mudança. Então, se eu rodei na primeira série, porque eu tirei 0 na prova, eu vou passar para a segunda? Nunca. Eu vou continuar repetindo o primeiro ano, e eu nunca vou sair dali. A não ser quando eu tirar 10 na prova. Então, o voltar para estaca zero, o voltar para trás, você conseguiu grandes resultados, mas você voltou lá. Você voltou por quê? Porque você voltou a ser quem você era. Você voltou a resistir ao processo. Então, você vai voltar lá atrás. O que significa voltou a resistir? Aí tem um outro ponto aqui antes de eu contextualizar. Nós sempre tendemos a voltar a ser quem nós éramos. Vamos imaginar que a pessoa começou um processo de mudança. Ela aprendeu a ser positiva, a ser grata, monitorar os pensamentos, os sentimentos para conseguir vibrar positivo, vibrar gratidão. Mas num dado momento, ela volta para o automático da vida. E sem querer, ela volta a reclamar, a resmungar. E por que você volta a reclamar? Porque como você não está mais no controle, que antes você tinha a consciência consciente de policiar, monitorar. Opa, olha aqui, eu fui negativa. Não, peraí. Então, por que você voltou a reclamar e resmungar? Porque automaticamente você voltou a receber uma modelagem
do ambiente que você está. Agora, o ambiente é mais forte que você. O teu trabalho, a tua família. Minha família tem o poder de afetar as minhas cocriações. Meu trabalho tem o poder de afetar as minhas cocriações, a minha vida, meu relacionamento tem? Tem. Ou não? Tem, lógico que tem. Ou não? Quando você está no controle, você se elevou e nada, família, trabalho, ninguém tem o poder de te afetar. Você é o dono, você é o cocriador. Nada pode interferir na cocriação dos teus sonhos. Mas agora você se perdeu, você relaxou. E você foi baixando, e ao baixar a tua frequência, onde você se igualou de novo? Na mesma frequência da família que você tanto julga, do trabalho que você tanto julga. Agora você é igualzinha a eles e você não sabia. Olha só que tóxica que você é, que positivo tóxico, que grato tóxico. E aí você acabou modelando, se moldando igual a eles, mas você continua achando que você é positivo, uhul, mas não é mais, você está se enganando, você está na mesma frequência, porque agora isso te afeta. Então, você volta assim lá, perdendo todos os ganhos que você teve, porque você volta a ser quem você é automaticamente. Então, o nosso automático, quem é o nosso automático? É a soma da frequência global. Vamos, o que é isso, Elaine? 8 bilhões de pessoas vibram em que frequência? Na alegria, no amor, na riqueza? Não, lógico que não. Então, se você não estiver no controle, quem está no controle? A consciência coletiva, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é muito mais poderoso e tem mais poder do que você. Se você não estiver no controle. O inconsciente coletivo tem poder sobre a minha vida? Nunca. Mas uma pessoa que não está totalmente no seu controle, vai estar. Aí é o ambiente, a epigenética, é esse campos mórficos que vai estar no controle modelando você igual um fantoche. Até você voltar de novo. Então, esta oscilação acontece por vários fatores, eu citei alguns deles, né? E aí, a todo momento. Agora, vamos trazer a consciência para fechar a tua pergunta para a pessoa que está dançando esta dança, né? De despertar. Todo esse, volta para o final da fila, sobe mais uns degraus, está fazendo o quê? O processo de cura dela. Cara, o que eu tenho que aprender ainda? O que eu tenho que curar? Por quê? Porque ela está recebendo não aquilo que ela quer, porque ela quer um carro novo, ela quer uma carreira de sucesso, ela quer milhões na conta, mas ela não tem consciência para carregar os milhões. Ela não tem consciência para sustentar aquilo que ela quer. Ela quer uma coisa, mas é outra. Ela quer uma vida milionária, mas ela é escassez. Você ser algo não sustenta o que você quer. Você só vai conseguir o que você quer quando as duas frequências se encontrarem. Aquilo que você quer com o que você é. Aí você pode carregar metaforicamente os teus milhões. Então, enquanto ela vai voltando para o final da fila, ela está recebendo não o que ela quer, mas ela está vivendo o que ela precisa para se tornar o que ela quer. Então, se ela tiver a visão de que tudo está despertando, tudo está fazendo com que ela evolua, tudo está curando ela, mesmo que ela voltou de novo para o final da fila, ela vai chegar mais rápido à vida dos sonhos, porque tudo está curando, né? Tudo está tornando ela cada vez mais forte, mais consciente, para que então ela possa viver tudo aquilo que ela quer. Eu tenho uma dúvida e eu gostaria muito de saber a sua opinião no seguinte. Quando você fala tudo isso, me vem a questão da desordem emocional. Então, eu acredito que o grande vilão, um dos grandes vilões disso tudo, da gente não se manter, às vezes, e até em momento presente, né? Um estado de presença, analisando os nossos comportamentos, a nossa cabeça, é justamente o desequilíbrio emocional. A sensação de pertencimento, a falta, a escassez, né? De querer pertencer a alguém ou de querer pertencer a uma relação pode nos levar realmente a gente cair, a gente ficar com essa frequência mais baixa. Você acredita nisso também? Também, tanto que a gente trabalha tudo isso no nivelamento, primeiro nível. Primeiro nível lá, antes do aluno começar a desprogramação da mente, por exemplo. Porque aí eu vou falar sobre um método, né? Antes dele iniciar, para ele, é possível, deixa eu contextualizar, é possível mudar completamente a sua mente? Completamente a programação do teu coração, da tua mente, das tuas células, ou seja, do teu corpo e do teu ambiente, para criar 100% um futuro completamente alinhado com o que você nasceu para ser? Sem dúvida. Eu sou isso, não existe nada dentro de mim hoje que seja vestígio de quem eu era no passado. Uma Elaine que passou fome, que tentou se matar 5 vezes, que passou pela mais extrema miséria, né? Escassez, ódio, raiva, vingança, que chegou de fato a uma morte em vida. Não existe um átomo dentro de mim daquela Elaine do passado.
Então, sem dúvida, né? Mas o que gerou essa Elaine, aquela Elaine com raiva, com ódio, com escassez, com falta, se nasceu para ser imagem e semelhança de Deus? A separação. A separação com Deus, a separação com a fonte, a separação com quem você é, com o que você veio fazer, com qual é o teu lugar no mundo. E é muito fácil a separação, porque o mundo vai te levar para o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o quê? Miséria, falta, ódio, medo, insegurança, incerteza, dúvida, desespero. E o mundo faz de tudo. O mundo, eu vou citar como metáfora o mundo. O mundo vai fazer de tudo para te colocar nesse lugar de incerteza, de dúvida, de desespero. Por quê? Porque as farmácias precisam vender. Porque o comércio tem que funcionar, porque o sistema tem que manter o mundo em ordem. E o mundo em ordem é quanto mais pessoas doentes tiver, quanto mais pessoas enlouquecidas, quanto mais pessoas loucas, quanto mais pessoas com medo, mais você manipula o mundo. Para não usar um termo o gado. Mais você manipula as pessoas. Como que eu manipulo as pessoas? Como que eu manipulo as pessoas? Eu preciso provocar o medo. E eu preciso instalar o medo. Então, você nunca vai ver notícias boas na TV. Você nunca vai ver notícias boas sendo noticiadas. Notícias boas estão aqui. Mas essa informação vai para uma cadeia nacional? Ela não vai, porque isso salvaria o mundo. Salvaria as pessoas dessa manipulação. Uhum. Então, esse é o despertar. É compreender que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeição. E não o medo que se instala. E por que o medo que se instala? Então, primeiro, a pessoa compreender qual é o lugar dela no mundo, né? Então, dentro de um método, eu vou desprogramar tudo isso que ela programou como verdades, que o pai ensinou, a mãe, os avós, a igreja, o professor, baseado nas crenças que essas pessoas também carregavam. Mas agora eu tenho, diferente dos meus pais, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento, eu tenho visão e consciência de escolher as minhas próprias convicções e verdades sobre a vida. Assistir esse podcast, ouvir isso, é me libertar daquilo que me ensinaram. Eu nunca questionei se era aquilo que eu acreditava ou se alguém me ensinou. E eu comprei como uma verdade. Agora eu tenho as minhas próprias verdades sobre, né? Então, antes de desprogramar tudo isso que hoje já não me pertence mais, e eu tenho idade e sou adulta para escolher as minhas próprias convicções e crenças sobre algo, nós vamos entrar nesse nivelamento, né? Sobre pertencimento, frequências, emoções, sobre tudo aquilo que nós herdamos desde o momento que foi concebido, a ancestralidade, o código genético, vidas passadas, que na verdade tudo isso mudou de nome. Elaine, eu não acredito em vidas passadas. Eu não acredito. Então, tudo bem, meu amor. Se você não acredita em vidas passadas, você tem que acreditar em ancestralidade. É um, é outro. E na verdade é a mesma coisa. Né? Então, só vai mudar de nome. Então, não é sobre o que ela acredita. É sobre o que, de fato, está ao nosso redor, independente do nome que eu vou dar a isso, né? Então, primeiro, sim, esse nivelamento para que, então, eu inicie um processo de tomada de consciência e ela compreender quem você quer ser, então, agora. Essa crença de escassez, de falta, de dívidas, de honrar a pobreza, honrar, né? Talvez até o medo de ser mais próximo do que os teus pais, ou sei lá, aquilo que você carrega, já não te pertence mais. Agora você tem consciência que você pode ser aquilo que você quiser, né? E aí começa, assim, esse processo de mudança de futuro. Uma vez que até aqui ela acreditou que isso realmente era a realidade. Agora os véus foram rasgados e ela começa a entender que o mundo é muito mais incrível do que aquilo que ensinaram para ela. Mas agora ela tem a própria visão, né? De poder enxergar esse mundo que até então ela não estava enxergando o mundo com os olhos pelo qual ela é imagem e semelhança de Deus e que o mundo é muito perfeito. Com que olhos a pessoa que enxerga o mundo imperfeito está olhando para o mundo? Vamos simular. Vamos imaginar, olha aí para os teus olhos, toca nos teus olhos, sente os teus olhos, olha para alguma coisa ao teu redor. E agora entenda que esses olhos que estão olhando ao teu redor não são teus. Você vai pegar a tua mão direita, você vai estender essa mão direita e você vai pegar o olho direito do teu pai. E você vai encaixar em você. E você vai pegar com a tua mão esquerda, estica essa mão,
arranca o olho da tua mãe e coloca em você. E agora olha para o mundo. Ok, talvez um dos teus olhos não seja do pai, pode ser do avô. Talvez o outro seja do professor, do padre da igreja. Mas ok, é com esses olhos que você está olhando para o mundo, não são os teus. Em que momento você vai arrancar esses olhos fora? E você vai dizer, caramba, agora eu vejo o mundo com os meus olhos. Até então, eu olhava o mundo com os olhos daquilo que me ensinaram, mas não era os olhos que eu enxergo o mundo. Como que eu, Elaine, enxergo o mundo? Perfeito, a vida é incrível, o mundo é perfeito, o mundo é lindo, o mundo é muito incrível. Caramba, o mundo é muito perfeito, o mundo é muito incrível, o universo que eu moro. Tu tem que conhecer o universo que eu moro, o universo que eu moro é extraordinário. Mas agora eu quero perguntar pra você, como é o universo que você mora? Tem medo? Tem assalto? Tem dívidas? Tem pessoas te roubando, te enganando, te traindo, te difamando, falando mal de você? No meu universo as pessoas não existem. Então, como que eu olho para o mundo? Com que olhos? Né? Como que eu estou olhando? Isso é uma metáfora para que você possa compreender que o mundo lá fora é um reflexo de quem eu sou. Eu vou olhar o mundo, eu vou enxergar o mundo de acordo com quem eu sou. Quanto pior está lá fora, não é lá fora. É o meu lado de dentro que está podre, que está estragado, que está ruim, que está precisando de limpeza. O que significa esse podre do lado de dentro? As minhas crenças, minhas emoções negativas, aquilo que eu acredito sobre o mundo, que gerou a forma com que o mundo está sendo projetado. Porque o mundo lá fora não é a realidade. O mundo que você vê ruim lá fora não é real. É a projeção de quem você é por dentro. Você só vai conseguir enxergar lá fora aquilo que valida quem você é por dentro. Se você acredita que o mundo lá fora, a cada passo que você dá, mais dinheiro, mais oportunidades te encontram, a cada passo que você der, o mundo está cheio de oportunidades lá fora. Agora, se você entende que a cada passo que você dá, mais coisas ruins, mais coisas estragadas, erradas acontecem, mais coisas queimam, mais coisas estragam, sim, isso vai acontecer e nada tem a ver com o mundo lá fora. É aquilo que você está projetando como uma realidade para viver. Perfeito. E dentro de tudo isso que você trouxe agora, eu suponho que culpa e medo são as energias mais frequenciais, mais baixas que a gente tem, é isso? Não são as mais baixas, mas estão entre as mais baixas. As mais baixas, é que depende para quê? Muito boa a tua pergunta, então eu vou mudar minha resposta. Uhum. Sim, estão entre as mais baixas, mas dependem para quê? Vamos imaginar, são as mais baixas para prosperar? Não. As mais baixas para prosperar, realizar a vida dos teus sonhos, ter dinheiro, riqueza, prosperidade, prestígio, sucesso, é reclamação, julgamento e vitimização. Olha que forte. Fortíssimo. Todas as pessoas na face da terra, sem nenhuma exceção, salvo nenhuma. Tem algumas, nenhuma. Salvo nenhuma exceção. Todas as pessoas que têm dívidas, todas as pessoas que têm problema financeiro, todas as pessoas que têm problema no seu trabalho, que não estão vivendo uma vida, né? Verdadeiramente seu propósito, todas elas, em algum nível, reclamam, julgam e são vítimas. Em algum nível, você pode ser isso num nível realmente muito alto a ponto de bloquear todo esse pilar, ou em algum nível que não te deixa prosperar mais, né? Ah, mas eu não concordo. Não é sobre concordar ou não. Eu não vou discutir com o médico um diagnóstico de câncer. O diagnóstico tá aqui e acabou. Não existe como não concordar, porque não existe... A lógica é o seguinte, aquilo que eu sou cria minha realidade. E ponto. Se eu tenho um problema financeiro, o que gera um problema financeiro? A frequência que você vibra. Vamos lá, então vamos analisar. Vamos ver se eu estou errada. Aquilo que você reclama. O que é reclamar? Reclamar é uma oração ao contrário. Aquilo que você reclama, você está criando para a tua vida. Tudo aquilo que sai da tua boca vai para onde? Aquilo que sai da tua boca, pelo poder da tua palavra, gerando uma frequência vibracional, pelo timbre da tua voz, está decretando, desejado pela tua boca, por você, aquilo que você quer que aconteça na tua vida. E ponto. Se eu falei, vamos lá, vamos mais longe. Eu estou aqui falando mal da Jaqueline, minha sócia. Quem está falando mal dela? Eu. Com que boca? A minha. Com que coração? O meu. Com que frequência? A minha. Com que corpo? O meu. Então é para quem aquilo que eu desejo para ela? Para mim. É lógico. Então aquilo que eu estou desejando para o outro
A maldade que eu quero que aconteça com o outro vai acontecer na vida do outro? Não, isso é muito óbvio. E aí prova o quanto Deus é perfeito. Você acha que Deus iria permitir com que eu rogue uma praga, com que eu desejo com que você se rale, com que você... E chegue em você? Aí que Deus é esse? Então quer dizer que Deus criou uma lei onde o outro pode prejudicar a minha vida? Não pode. Aquilo que eu falo, cria a minha realidade. Agora, aquilo que eu acredito como verdade vai acontecer na minha vida. Então, aquilo que está no campo, me desejaram o mal, vai acontecer comigo? Se eu entrar em ressonância com isso, vai. Abrir a porta. Exatamente, está no campo, tá? Tanto que o tarô, a astrologia, vai fazer o quê? Vai trazer o que está em possibilidade, sem dúvida. Tudo que está em possibilidade, tudo que está em probabilidade, tudo que está no campo está ali. E é para isso que existe. Para que eu possa mudar essa realidade conscientemente, agora com a minha consciência. Eu vou potencializar aquilo que está para acontecer, eu posso mudar aquilo de ruim que está no meu campo para acontecer, porque está no campo, está sendo sinalizado. E eu posso mudar isso, eu posso melhorar o aprendizado que eu tenho nisso, é claro, isso é lindo. Por isso que tudo está dentro de um enredo para o nosso melhor, tudo. Então, aquilo que eu falo está ali dentro do campo de infinitas probabilidades para acontecer comigo. Então, a reclamação vai tornar na minha vida aquilo um desejo que eu quero materializar. O julgamento, eu julgo o outro conscientemente. Eu tô aqui julgando o meu colega de trabalho. Mas quem é meu colega de trabalho pro universo? Ninguém, ele não existe. Pro universo, o meu colega de trabalho, ele não existe. Eu tô lá falando do fulano. Mas eu estou falando, olha como faz sentido, a minha boca que está falando. É a minha boca que está falando mal dele, com o meu coração, com raiva e com ódio. Eu estou colocando uma frequência aqui. Então, isso é a realidade que eu quero que aconteça comigo. E a vitimização é quando me coloco num lugar de coitadinho. E existe um vilão na minha vida. Existe o vilão é o meu chefe. O vilão é o meu ex-marido, meu marido, que é ele que faz isso comigo. Olha como é forte. Não, Elaine, é que você não está entendendo. O meu chefe... Ele é tão grosso que ele faz com que eu me sinta humilhada. O teu chefe não tem poder nenhum na vida, nenhum, de te humilhar. Nenhum. Não importa o que ele fale, não importa o que ele faça. É você que se humilha com o que ele está dizendo. É você que se humilha. Você é incompetente. O que é ser incompetente? É para dançar, é para comer ou um país para visitar? Quem dá o significado é você. E você só vai se sentir ofendida se você se sente incompetente. Se ele te ofendeu. Se ele te ofendeu, leva para casa que é teu. Aliás, se você se sentiu ofendida. Se você se sentiu ofendida com a ofensa dita, o problema é de quem foi ofendido ou de quem ofendeu. Ninguém tem o poder de te ferir, você se fere. Ninguém tem o poder de te incomodar, você se incomoda. Ninguém no mundo tem o poder de te irritar, você se irrita. E acabou. Então, eu curo o meu chefe ou eu? No exemplo que eu dei, minha mãe ou eu? Meu pai ou eu? É eu. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que limpar tudo isso. E quando eu limpo tudo isso que me afeta lá fora, o universo mudou. Aí talvez você me pergunte, então meu chefe vai mudar? Minha mãe vai mudar? Talvez não. E nada disso importa. Quem mudou é você. E quando você mudou. E quando você mudou, aquilo que antes te afetava não te afeta mais. Então, não é sobre o outro mudar. Quando eu mudo, automaticamente aquilo que hoje me irrita, me afeta, já não me incomoda mais. Tudo muda quando alguma coisa muda. É. Elaine, uma das suas lives, eu não vou me lembrar em qual ano, em qual momento, mas eu acompanhei. E você estava respondendo a uma pergunta de uma seguidora a respeito de como atrair um relacionamento ideal. Uhum. E na ocasião, você deu um exemplo, eu não esqueço isso. Você falou assim, você tem tempo para sua vida? Como é que você trabalha, né? Se você trabalha das 8 até as 10 da noite, que tempo que você tem para esse relacionamento? Como que é o seu quarto? Você tem alguma coisa que dê espaço para isso? E isso me puxou o gancho da próxima pergunta, que essa pessoa que está em processo de cura, que está em processo de despertar.
Como que você ensina, além de, claro, né, desse exemplo, a pessoa já vivenciar, vamos dizer assim, ir vivenciando isso que ela deseja? Porque se ela deseja, em algum tempo e espaço, isso já existe, então ela precisa atrair esse momento, né? Como que é? Muito bom. Inclusive, esse exemplo que você falou, que eu falei do relacionamento, é minha própria história, né? É minha própria história, eu fazendo os meus próprios ajustes para me tornar aquilo que eu queria ter, né? Porque você só vai colapsar o relacionamento de acordo com aquilo que você realmente quer conscientemente ter na tua vida, conscientemente. Porque a maioria das pessoas sintonizam o relacionamento inconscientemente. Inconscientemente, eu estou sintonizando o traste, a pessoa que vai me ferir, vai me magoar, porque inconscientemente está vindo aquilo que eu estou vibrando. Mas vamos para a tua pergunta. Vamos para os outros pilares. O se comportar como se fosse o que determina o colapso da função de onda. Então, vamos primeiro exemplificar com alinhamento. O colapso de onda, que quando eu falo colapso de onda, significa a materialização do sonho. A materialização da cocriação, ela precisa de um alinhamento vibracional. Esse alinhamento é energia cognitiva, energia emocional, energia física e energia cósmica. O que é? Aquilo que eu quero inicia no pensamento, energia cognitiva. Aquilo que eu vibro, como eu me sinto vivendo isso, é a energia emocional. O que eu faço, como eu me comporto, é a energia física. E a minha fé, o alinhamento com Deus, né? O alinhamento com o teu Deus, com a tua fonte, seja lá qual for, né? A tua fonte criadora de tudo. Então, um alinhamento de 4 mentes. Mas então, vamos lá para poder entender. Quando eu penso naquilo que eu quero, eu torno isso realidade? Não. Então, Elaine, quando eu sinto aquilo que eu quero, eu tornei isso realidade? Não. Então, é quando o quê? Quando eu faço alguma coisa? Não. Então, quando eu oro, me ajoelho e peço para Deus e com fé? Não. É tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, a criação na realidade, a cocriação, a materialização, ela só acontece através do alinhamento. Então, vamos lá. O que eu quero? Uma imagem clara. A imagem daquilo que eu desejo, com clareza, com nitidez, né? Uma imagem de futuro, como se fosse real. Quando eu olho para essa imagem, eu posso sugestionar uma pergunta. A pergunta é, como eu me sinto? Se isso fosse realidade, como eu estaria me sentindo? E se? Elaine, se isso fosse realidade, vai para esse local. Imagina que isso está acontecendo agora. Como que você se sentiria? Não há, em nenhuma das hipóteses, se eu me transportei para esse local, estou vivendo isso como se fosse eu já não mudar o meu semblante. Do meu olhar, o semblante, os músculos da minha face, não existe como, né? E a partir do momento que eu começo a mudar o meu semblante, um sorriso no rosto, mudando realmente a minha fisionomia, eu comecei a modificar o meu corpo, né? O meu corpo, quais são os comportamentos que eu preciso? Eu preciso me comportar como se já fosse, eu tenho que levar para o meu corpo. Nenhuma realidade é modificada enquanto não passar pelo corpo. Nenhuma realidade é materializada se ela fica apenas na mente, se ela está apenas no coração. Ela não vai se materializar. Para ela se materializar, ela tem que passar pelo corpo. Vamos para uma metáfora. Eu comprei um carro. Eu comprei apenas o carro com os bancos e o volante. Ele vai sair do lugar? Não. Ele precisa de um motor. Ótimo, é verdade, Elaine, o motor é o coração, né? A carcaça toda, pois é, entendi. Ele saiu de lá, então beleza, entendi. Eu tô aqui com uma baita uma Ferrari, mas ela não tem motor. Então eu preciso colocar motor na minha Ferrari. Isso, entendi tudo. E na hora que ela colocou o motor V8 na Ferrari dela, ela ligou o motor. E agora ela tem realmente um carro, ela tem um motor. E ela deu a partida. Ligou o motor? Não. Mas peraí, eu tô com o pensamento e o coração. O coração não é o motor da Ferrari, mas tá sem gasolina. Sem gasolina, não adianta ter uma Ferrari dessas com motor V8 na garagem, ele não vai sair do lugar. Quer dizer, então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem uma Ferrari conversível com motor V8 na tua garagem sem gasolina? E que nunca vai sair do lugar, você nunca vai dar uma voltinha na quadra com esse carro, sem gasolina não sai do lugar. O que é a gasolina? A gasolina, de fato, é o movimento. É o que você está fazendo para tornar esse sonho realidade. Você está agindo, está passando pela experiência, você está vivendo como se fosse. Se isso fosse realidade, o que você estaria fazendo hoje?
Sexta-feira à noite, você quer ser um treinador de sucesso, sei lá. Você estaria fazendo o que na sexta-feira à noite? Assistindo filme, comendo pizza? Eu duvido. Duvido muito. Porque se você quisesse, de fato, já fosse um palestrante de sucesso, onde no sábado de manhã você vai dar treinamento para 8 mil, 5 mil pessoas, na sexta-feira à noite, você está comendo pizza? Assistindo televisão aleatoriamente? Não, você está procurando os slides, você está olhando novamente os slides, está se preparando, está respirando, está olhando novamente um slide, uma aula que você vai dar, está te colocando realmente no teu melhor, porque amanhã à noite você tem 5 mil vidas nas tuas mãos. Então, qual que é a preparação? Se isso fosse real, o que você estaria fazendo agora? Talvez preparando a mala, as roupas, eu não sei, lendo um livro, separando alguma coisa. Então, beleza, esse é o alinhamento. Se isso fosse real, o que eu estaria fazendo? Como eu estaria me comportando? Se eu quero ser rica, se eu quero ser próspera, se eu quero prosperar, se eu quero conseguir um emprego. Então, vamos lá, a metáfora do emprego é muito bom. Se eu quero conseguir um emprego, e a Elaine está me dizendo, então, ok, a imagem do emprego eu tenho. Se eu já tivesse empregado, como eu estaria me sentindo? Eu vou me transportar para o meu emprego, ganhando o meu salário, e eu vou fazer o meu corpo sentir como eu estaria me sentindo se eu já estivesse empregada agora, fazendo algo realmente incrível que propicia aquele salário e eu poder comprar, sei lá, o rancho da minha casa ou a mochila que o meu filho me pediu. Então, eu vou para esse sentimento para compreender como que eu estou me sentindo, mas ainda está faltando. Beleza. Se eu já tivesse empregada, o que eu estaria fazendo agora? Se eu já estou empregada, se eu conseguir um emprego, o que eu estaria fazendo? Eu estaria dormindo até meio-dia? Não, então eu não posso dormir até meio-dia. Porque isso prova que eu sou desempregada e que eu sou uma fracassada. Eu preciso... Qual é o meu trabalho? Eu estou desempregada, mas qual é o trabalho? Meu trabalho é conseguir emprego. Eu estou empregada. E aí, como é que tá, amiga? Eu estou desempregada. E aí, como é que tá, amiga? Olha, eu acabei de conseguir um emprego. Meu emprego nesse momento é conseguir emprego, amiga. Olha como tudo mudou. Por quê? Porque você está empregado e teu emprego é conseguir emprego. Se você já está empregada, qual é o comportamento que você deve ter? É dormir até de meio-dia? É assistir um filme à tarde? Não, nunca, porque eu preciso me comportar como se eu estivesse empregada, porque é a única forma que existe do meu corpo vibrar equalizado, em ressonância com a frequência correta que eu tenho que emanar. Porque se eu estou deitada, se eu estou aqui de férias, eu estou emitindo uma frequência de férias, volta mais motivos para eu ficar parada. Metaforicamente exemplificando. Se eu quero um relacionamento incrível, eu vou estar na balada 24 horas por dia? Não. Quem tem um relacionamento incrível não está na balada. Não precisa sequer ir pra balada para você conseguir um relacionamento incrível. Mas ok, é um dos caminhos. Então, se você acha que esse é o caminho, tá tudo certo. Não é contra a balada. Mas quais são os meus comportamentos que provam que eu estou sozinho, que eu estou solteiro e que eu já estou com alguém incrível ao meu lado? Então, eu vou abrir espaço para que esse relacionamento possa entrar, que é me comportar como se eu já estivesse. Se eu já tenho um relacionamento dos sonhos, um relacionamento incrível, que eu estou dividindo a minha vida com alguém extraordinário, como que eu me comportaria? Um exemplo meu, por exemplo, que esse exemplo que você deu, eu trabalhava 24 horas por dia, minha vida jamais teria espaço para um homem. Eu conseguiria uma brecha para que um homem pudesse chegar perto de mim, se relacionar comigo ou talvez casar comigo. Por quê? Porque eu sou a pessoa que não teria espaço para esse homem. Eu não daria espaço para ele entrar na minha vida. Por quê? Porque eu estou ocupada demais trabalhando. Desculpa. Mas eu vou ajoelhar todos os dias no chão, chorando a Deus que eu quero um relacionamento. Eu vou chorar compulsivamente com a toalha na boca, gritando para Deus, porque tudo que eu quero nessa vida é viver um amor. Eu quero ser amada, eu quero um relacionamento. É como se Deus me dissesse, me falasse, me dissesse desesperadamente, mas meu amor, não tem espaço na tua vida. E então é abrir espaço. E eu pensava o seguinte, por exemplo, no meu caso, meus filhos estavam na escolinha, eles iam para aula e das 5 até as 19 horas era aquele período estendido da escola para os pais, né? Então meus filhos saíam da escola 5 e pouquinho e eles iam para a recreação, aonde eu buscava eles às 7 horas em virtude do meu trabalho. Então vamos lá, 7 horas meus filhos chegavam em casa. E eu largava uma comida na mesa e voltava para o computador. Ou eu pegava o computador na mão e com eles na mesa eu continuava, na verdade, mexendo no computador enquanto eles comiam, né? E assim era, 24 horas, não existia nenhuma pausa. E quando eu comecei a entender sobre reprogramação de frequência vibracional, que eu tenho que alinhar a minha frequência àquilo que eu quero viver, então vamos lá, Elaine, se você, olha como é fácil, vai ao futuro, você já está casada.
Então, eu vou ao futuro e eu visualizo aquilo que eu quero realizado. Você já está casado, ok? O que você faria às 7 horas da noite? Você estaria no computador ou você estaria jantando em família com o teu marido e os teus filhos? Ah, entendi. Então, vai lá e faça isso. Então, vai lá e faça isso. Não só vai lá e faça isso, como tenha consciência e sinta a presença deste relacionamento nessa mesa de jantar. Deixe espaço para essa pessoa estar ali. Em energia, ok, mas eu já estou aqui brincando de casinha. Meu marido está aqui, mesmo que eu não consigo vê-lo. Mas ele está aqui, me dá aqui a tua mãozinha, inclusive. Vem cá que eu vou ouvir, eu vou te responder algo. E aí você responde, eu também. O que significa eu também? Porque você acabou de ouvir ele invisivelmente dizendo eu te amo e você respondeu eu também. Então isso é de fato abrir espaço para que essa pessoa ou qualquer coisa possa entrar na tua vida. Se é dinheiro e prosperidade, e aí você acordou de pantufa, de pijama e você está em casa porque hoje você faz home office. E aí você já é rica, linda, milionária, tem todas as roupas maravilhosas que você sempre sonhou usar. E você vai trabalhar de pantufa, toda mulambenta, toda pobre, coitada, mal arrumada, ou você vai se arrumar como alguém que sustenta o cargo, o dinheiro, a prosperidade e a riqueza que você já é no futuro, como se fosse agora. O que mudou? Agora eu estou linda, de salto, maravilhosa, trabalhando. O que mudou? Se eu continuo tendo o mesmo conhecimento, os mesmos livros que eu li. Não mudou nada. Você continua com a mesma capacidade intelectual do que de pijama. Mas como você se sente mudou completamente. E é sobre isso que interessa. Não é sobre o meu currículo continua igual, é verdade, não importa a roupa que eu uso, meu currículo é o mesmo. Se eu vim aqui de terno hoje para esse podcast, eu estou de vestido, meu currículo é o mesmo. Meu conhecimento não mudaria pela roupa que eu estou vestindo. Mas como eu me sinto aqui, muda completamente. E como eu me sinto gera a frequência que eu estou vibrando. Ponto, então muda tudo. Perfeito. A gente está caminhando já para o fim dessa conversa, passou rápido, né? Nem parece que passou tão rápido já. E a minha última pergunta para você, Elaine, você fala, né, nesse mundo do autoconhecimento, na verdade, fala-se muito sobre as repetições, os mantras, né, todas essas ferramentas que ajudam também. Então, você falou muito do sentir, então é viver como se fosse. Mas você acredita que essas repetições diárias, elas também podem nos ajudar a nos colocar nessa frequência? Ótima pergunta de novo, porque na verdade você faz a pergunta que literalmente as pessoas em casa estão se fazendo, né? Porque exato. Poderia, se você não faz a pergunta, pode gerar nela a dúvida de que nada disso funciona. Isso. E na verdade, é claro, eu tenho que falar uma ínfima, né, um pequenininho parte de todo um grandioso método, né, de alteração de frequência vibracional. Então, trazendo a tua pergunta, extremamente muito inteligente, o que vai determinar minha frequência são todas essas ferramentas, né? Para que eu possa sentir, eu preciso de ferramentas. As ferramentas são essas: as repetições, as afirmações, as gratidões, escrever, desenhar, visualizar. Então, esse é meu arsenal de ferramentas. Então, afirmações funcionam, sem dúvida, porque é o processo da repetição, por exemplo, que vai fazer alteração neural no nosso cérebro. Automaticamente, quando eu começo a mudar o meu cérebro, eu estou mudando minha frequência. Então, vamos lá. Se eu fosse falar agora de ferramentas, o sentir, que eu estava brilhantemente falando sobre o sentir, faz parte de uma ferramenta. Então, na verdade, eu falei sobre uma de todas elas. Então, falar afirmações positivas tem poder, por quê? Porque aquilo que eu verbalizo vai gerar uma frequência, uma onda. Então, vai alterar o meu campo, alterar minha realidade. Aquilo que eu verbalizo, positivo ou negativo. Por isso, quanto mais você fala negativo, você também está afirmando positivamente, porém negativo, aquilo que você quer que aconteça na tua vida. De novo, a oração ao contrário. Então, vamos lá. Afirmações positivas ajudam? Ajudam. Elas ajudam porque elas te colocam no controle da tua mente. Ao repetir as palavras positivas, elas vão ajudando a mudar todo o teu campo informacional, que está tomado de uma energia negativa. Vamos para uma metáfora. Imagina que você entrou numa casa abandonada por 500 anos, que ela está cheia de sujeira. E agora imagine que essa metáfora da casa de 500 anos,
500, completamente abandonada, com tudo caindo aos pedaços, com tudo sujo. Você vai conseguir limpar essa casa em um dia? Nem se tiver 500 pessoas. Você vai ter que limpar essa casa. Então, essa casa de 500 anos abandonada é a nossa mente. Eu vou ter que limpar ela. Eu vou precisar de muitas vassouras, de muitos rodos, de muitos materiais de limpeza, de pano, de água, de mangueira. Então, tudo isso são as nossas ferramentas. Afirmações, afirmações, gratidões, símbolos, arquétipos, geometria sagrada. Tudo isso é o arsenal de materiais que eu tenho para limpar a minha casa abandonada, que é a minha mente. Há quantos anos eu abandonei a minha mente? Responda você aí nos comentários ou fala pra gente quantos anos você tá sujando ou essa casa ficou esquecida. Que casa é essa? A tua mansão mental. O teu palácio mental. Há quantos anos isso aí tá sujo? De ódio, medo, ressentimento, vingança, raiva. E agora você vai ter que limpar. E aí eu tenho vários materiais de limpeza. Eu tenho o álcool, eu tenho o desinfetante que eu posso utilizar aqui para limpar todo esse lixo. Assim como o álcool, assim como limpa vidro, eu vou limpar o vidro e não vai dar efeito nenhum para limpar o chão, com a nossa mente é a mesma coisa. O que faz as afirmações? O que faz os arquétipos? Cada uma delas limpando uma parte suja da nossa mente. A frequência, as crenças, as informações, as imagens que eu tenho. De repente eu comi algo estragado lá na minha infância, que eu nunca mais vou ter que colocar aquilo na boca, então tem algo que eu vou limpar aquilo. A metáfora para entender com que ferramentas eu vou limpar todo esse lixo, né? Com limpa-vidro não vai dar, né? Então, eu tenho vários materiais de limpeza que eu consigo remover toda essa sujeira. Essa metáfora é para dizer afirmações, arquétipos, geometria sagrada, desenho, cores, as modalidades da mente. Nós temos muitas, né, ferramentas que hoje fazem todo esse processo, numerologia, astrologia, terapia, constelação familiar. Olha como é incrível, todas essas ciências, terapias vieram ao mundo para nos tornarmos mais próximo do que é a nossa frequência de origem. Quem nós somos? Deuses. Então, tudo isso nos levando à imagem e semelhança de Deus, o que torna a vida muito incrível. Gente... não tenho nem palavras. Eu acredito que tenha sido uma cocriação da minha parte quando vi a live. Eu falei assim, um dia eu vou conversar com a Elaine pessoalmente. Foi incrível. Muito obrigada. Gratidão enorme por ter tido um tempo, né, para vir aqui conversar com a gente. A WeMystic, ela é uma produtora de conteúdo, né? Nós temos não só o podcast, mas um portal. Temos também uma loja com esses produtos aqui. A gente queria te presentear. Ai, eu fiquei olhando. É pra você mesmo. E eu ia dizer que linda a perita quando a gente começou. Olha, eu não sabia que era pra mim. Que lindo. Eu conheço, pá. Ai, que amor, a gente colocou aqui, fizemos a estreia do nosso cenário bem no episódio da Elaine, né? E claro, escolhemos a dedo aí para sua casa, para o seu espaço, enfim. Lindo, obrigada. Tô encantada, eu amei. E a perita que é a pedra da prosperidade. Sim. E automaticamente também, então vamos falar sobre ela, assim como você perguntou sobre as afirmações, e eu falei sobre arquétipos, poder ter falado, não citei os cristais. Cristais também são ferramentas de reprogramação mental. A perita por si só, ela é um arquétipo que representa a prosperidade, a riqueza, a fortuna. Então, ela tem o poder de servir como um arquétipo, que só o fato de ela estar aqui, ela é um arquétipo emissor de frequência de prosperidade, como também existe o poder do cristal, né, da perita. Então, aqui, ela é citada como um arquétipo, né, uma informação arquetípica que representa a prosperidade e automaticamente também o poder do próprio cristal. Daí vem, né, o olho de tigre, quartzo rosa. Sim. Perita entra nessa seleção poderosa, né, dos cristais. Enfim, obrigada. É isso. Muita gratidão. Muito honrada. Mesmo. Obrigada. Muito mesmo, viu? Lindo. Esse aprendizado com a Elaine Orives aqui hoje. Amei e é isso, tudo. pessoal. Olha, comentem aqui, por favor, compartilhem também com todo mundo esse episódio. Comentem aqui se você já é aluno ou aluna da Elaine, se você quer ser ainda também, né, Elaine? Por que não? E é isso. Semana que vem estamos aqui novamente com mais um episódio inédito. Um beijo e até a próxima. Obrigada, amor.